Oi pra vocês, eu sou Thaís Vital e eu queria conversar, falar um pouquinho com vocês. Eu fiz uma sequência de stories e eu senti essa necessidade de vir conversar com vocês e mostrar pra vocês na Bíblia o verdadeiro valor do que eu entrego aqui todos os dias, o verdadeiro porquê de eu trabalhar com o que eu trabalho. E qual é o propósito de tudo isso? Como colocar Deus no meu trabalho? E eu tenho certeza que até o fim dessa live você vai conseguir entender e compreender o que eu quero dizer. Mesmo que você não concorde comigo, convenhamos que você vai ter uma visão muito mais clara do que eu faço aqui todos os dias, tá? Primeiramente, não tem como a gente tirar Deus de nada. Então, vamos colocar ele já de cara aqui, já apresentá-lo aqui? Eu queria ler com vocês, leia na sua Bíblia, entenda, leia com os seus olhos, não só no que eu digo. Lá em Provérbios 18, 22. O celular tá chacoalhando aqui porque a base dele não tá firme, mas a gente não vai parar por conta disso. Queria ler com vocês em Provérbios 18, 22. E esclarecer e ter a explicação, como eu disse pra vocês, do propósito meu aqui, certo? Vamos ler? O que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Aqui não é qualquer mulher. É a mulher que eu sempre digo. É a mulher que eu sempre apresento nos vídeos. E, de fato, se você não viu os stories, eu te convido depois dessa live correr nos stories para entender também melhor o que eu tô falando aqui no vídeo e o que eu falo todos os dias. Quando eu falo que é importante a gente demonstrar amor a todos os nossos familiares, a nossa casa, a nossa família, quem a gente ama, através dos cuidados e dos detalhes que as peças em crochê traz pra gente. Eu não tenho nenhuma finalizada aqui. Eu vou pegar uma aqui. Aqui, essa aqui tá finalizada. Calma, que eu ainda não estou vendendo pra você, não. Eu só quero te explicar. Um tapete desse, lindo. Você coloca um tapete desse na porta de entrada, na sua porta de entrada. Quando a pessoa chega, quando a pessoa entra, ela já fala, nossa, essa mulher cuida da casa. Essa mulher tem uma casa bonita, uma casa decorada, uma casa elegante. É o que eu sempre falo. Isso é o detalhe. É o detalhe da casa. Mas a essência da casa é uma casa que tenha paz, uma casa que tenha ordem. E eu falei sobre paz e ordem nos stories lá. Por quê? Hoje em dia, tudo começou porque tá uma bagunça o mundo. As notícias, o Instagram mesmo tá lotado, o Facebook tá lotado de informação, de vídeo, coisas que tá acontecendo, atualidades do mundo todo. Então, a nossa mente fica bagunçada. Mas o que acontece quando o mundo lá fora tá um caos? O mundo lá fora tá uma bagunça. Aonde que a gente encontra paz? Na nossa casa. O meu marido sai todo dia de manhã para trabalhar. Quando ele chega, o horário que ele chega do trabalho, ele chega cansado, exausto fisicamente, a cabeça também. E o que acontece? Eu tenho a necessidade, eu tenho não vou dizer a obrigação, mas eu digo o compromisso, o dever, a honra e o prazer de entregar para ele, apresentar para ele um lar com paz, um lar com ordem, um lar decorado, elegante, sofisticado. Aí entra o meu trabalho. Mas, voltando a falar sobre a essência disso, como que pode? Acabou o horário de trabalho dele e acontece com muitos esposos, eles não têm mais prazer de chegar em casa. Olha que loucura, o mundo tá uma bagunça, o mundo tá um caos, mas o homem prefere sair do trabalho e continuar no mundo, seja numa roda de amigos, seja em qualquer outro lugar, até em boteco, até em bar. Ele prefere estar lá no meio de um monte de homem suado, bebendo, fedido, do que estar na própria casa. Por quê? Porque quando ele chega em casa não tem paz. E eu não tô falando sobre isso aqui. Eu tô falando a paz que a mulher leva pro lar. Porque a casa
Quando fala a casa é o seu reflexo, não só de organização e de bagunça, de limpeza e de sujeira, mas a essência da casa, a harmonia da casa. O meu trabalho aqui é em vão se não tiver paz. A decoração que eu levo como barbante não tem nada a ver com ter paz. Isso aqui é só um detalhe. Amor, eu te amo tanto que eu coloco esse tapete para você chegar do trabalho e pisar. Amor, eu te amo tanto que eu cuido do nosso lar com todo amor e carinho enquanto você tá lá fora trabalhando. Eu tô cuidando, eu tô amando, eu tô preservando o que é nosso. Essa é a mensagem que você passa quando você tem uma casa decorada. Só que o que acontece? Hoje em dia, a gente está sobrecarregado de muita coisa e o mundo sabe disso. E o que acontece? Qual que é a mensagem do mundo hoje? Mulher, não fique em casa. Mulher, não esteja pronta para receber seu marido. Não esteja pronta a dar amor e demonstrar carinho nos detalhes. Vai batalhar com ele também. Eu não estou, mais uma vez, eu não estou aqui criticando as mulheres que trabalham fora. Tem situações que a vida chama, tem que ir. Graças a Deus que eu tenho o privilégio de não precisar ir batalhar lá fora. Eu tive o privilégio de criar os meus filhos até os 4 anos, porque depois dos 4 anos é obrigado ir para a escola, senão eu ficaria mais com eles em casa, e não como um peso. Até um tempo foi um peso. Era um peso cuidar da casa, era um peso cuidar do meu marido, era um peso cuidar dos meus filhos. E hoje em dia não. Mas a gente já vai chegar até aí. Vamos continuar aqui. Então, muitas vezes, as mulheres não veem isso como um prazer. Elas veem como um peso, como eu também, por muito tempo vi. E o que acontece? O que isso tem a ver com o seu trabalho? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque eu eu faço. Eu levo pra vocês essa essência da mulher. É o que a gente quer trazer à tona, a essência da mulher. Que é nutrir, que é cuidar. O mundo tenta tirar isso. O mundo, as situações, tenta tirar isso. Só que a Bíblia, por muitas vezes, quando você acha uma mulher, você acha um rubi. Olha, compara a mulher com um rubi. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. É melhor viver, eu não lembro se o versículo é exatamente assim, mas é melhor viver numa casa pequena do que numa casa grande com uma mulher rixosa. Olha o poder da mulher. Olha o poder da mulher. E fala pra mim, e esses homens? Eu não falo com homens aqui, eu falo com mulheres. É claro que tem momento que a gente tem que dar uma pincelada nos homens, mas o meu foco, o meu trabalho, o meu conhecimento é com as mulheres, tá? Então, muitas vezes esse homem não quer chegar em casa, ele não tem prazer em chegar em casa. Por quê? Porque não tem paz. Não tem o porquê ele querer. Então, um dos detalhes que eu sempre falo de a gente dar o nosso melhor, o nosso cuidado, a nossa atenção para quem vive com a gente. Fazendo uma mesa posta, uma mesa elegante, uma mesa bonita. No banheiro tem um jogo de banheiro bem lindo para ele chegar cansado, tomar aquele banho, pisar no tapete que tem conforto para os pés. De manhã, quando começa o dia, levanta da cama, tem aquela passadeira do lado da cama, e ele sente conforto, cuidado, fala, nossa, a minha mulher cuida mesmo de mim, hein? Eu nem piso no chão frio. Eu nem piso no chão gelado. Ela cuida de mim. Olha a minha casa. Ele sentar no sofá e admirar a casa. Em paz e em ordem. Só que aí que tá. O que eu te entrego é físico. Só que a essência da casa... Lembra que eu falei que a essência da casa é a mulher? O termômetro da casa é a mulher. É a mulher que fala, que mostra, que demonstra, que passa isso de paz. Só que como que a mulher consegue fazer tudo isso? Da onde vem essa paz? Da onde vem essa ordem? Da onde vem essa essência dela? Primeiramente, você já foi criada com essa essência. Deus, o Pai Criador, te criou com essa essência. Só que, como eu disse pra você, muitas vezes a situação do mundo e o mundo quer tirar essa essência de você. Quer tirar essa essência de você. E como é que você volta pra essa essência? Parando todas as vozes do mundo, todas as loucuras que tá nas redes sociais, como hoje eu falei pra vocês. Desliga tudo e se liga em quem? Nisso aqui. Quando você lê isso aqui, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa? Será que o meu marido tem falado com Deus? Obrigado, Senhor, pela esposa que eu tenho? Será que ele reconheceu que Deus deu
essa mulher boa pra ele e ó, alcançou a benevolência de Deus, a bondade de Deus, as coisas boas de Deus através da esposa. E o que o mundo fala? Que não tem que casar. A vida de solteiro é melhor. É nada. Tá perdendo um monte de coisa. Fala pra mim. A Bíblia toda defende o casamento, defende a família. Eu nem falei dos filhos ainda, né? Eu nem falei dos filhos ainda. E a mulher tem essa responsabilidade. O homem vai pra fora pra caçar. Ele traz a caça. E a mulher dá a refeição. Ela prepara, ela dá a refeição, ela dá a harmonia. Numa mesa. A mulher consegue deixar uma mesa bem bonita, decorada ali, com um crochê? Consegue. Consegue. Só que, além da decoração, da sofisticação e da elegância, tendo ali um jogo americano, ela prepara com carinho a comida que o marido gosta. Então, quando ele chega do serviço em casa, ele vê que ela amou ele. E quando eu falo amor, gente, amar não é... Ah, eu te amo, faço uma declaração de amor. Não. Amar é ele chegar cansado do trabalho. Então, ele já te amou, porque ele teve que ir ganhar a vida. Ele teve que ganhar um pão. Então, ele te amou. Mesmo sem querer. Porque eu vejo o meu marido todos os dias, ele sai de manhã pra trabalhar. E eu falo, esse cara me ama. Porque ele não faz só por ele faz por nós, né? Então, quando a gente vai no mercado, faz aquela compra, esse cara me ama. Porque ele comprou tudo isso pro nosso alimento. Pro nosso desfrutar do mês todo. Então... E quando ele chega... Isso é o jeito dele falar que ele me ama, né? Ele nos protege, ele nos cuida. É claro que tem inúmeras maneiras dele dizer que te ama. Uma das é essa, tá? Ele te sustenta, ele te mantém. Isso é o básico. Eu não vou aprofundar tanto nisso, mas isso é o básico. E como que você, mulher, demonstra que você ama ele? Quando ele te dá o alimento e você devolve uma refeição. Uma união ali na mesa com as crianças. E a mulher consegue ordenar isso. O marido, o homem masculino, muitas vezes... Ele consegue fazer um prato de comida, o meu cozinha. Muitas vezes, ele consegue cozinhar, ele consegue preparar ali o alimento. Só que, e colocar uma mesa harmônica, bonitinha ali, pra demonstrar o carinho e a atenção? É claro, a gente não vai exigir isso dos maridos, tá? Mas é um exemplo. Colocar as crianças em ordem, ó, você senta aqui, fica quietinho, vai lavar a mão. A mulher tem isso que faz assim, ó. Enquanto você tá preparando a comida, tá quase finalizando, sabe que faltam uns minutinhos ali pra terminar o preparo? Crianças, desliga a televisão. O homem já não tem esse... Ele colocou a comida na mesa, ele viu que tá pronto, aí ele vai chamar as crianças. Aí até as crianças desligar, quem é mãe sabe. Você não fala uma vez só pra desligar a televisão, né? Você fica ali, desliga a televisão, tira o desenho, vai lavar a mão, vamos sentar na mesa. Então, a mulher tem essa destreza, é a essência da mulher. Então, não é só comprar e preparar um alimento, é toda aquela ordenação. Na mesa também, ó, vamos comer de boquinha fechada. O homem já não tem esse tato, esse cuidado. É claro, muitos fazem, mas a essência, o original, o profundo é a mulher. A mulher fazer essa ordenação. A casa tem sempre que ter ordem, né? A paz e a ordem andam juntinho, não tem como não ter paz, ter paz e não ter ordem. Não tem como ter ordem sem ter a paz. Porque se você tem ordem, automaticamente você já tem a paz. Se você tem a paz, é porque você já teve a ordem. Você entendeu? Tem como a sua casa estar uma bagunça, mas você ter paz? Não tem como. A mulher, a essência da mulher não consegue. Mesmo que ela force, ela não consegue. E é por isso que muitas vezes as mulheres se sobrecarregam. Porque elas precisam lutar lá fora, lutar dentro de casa, lutar com os filhos, lutar com o marido. Então, assim, é uma coisa... Você pode fazer? Pode. Mas você precisa fazer? Você precisa ser essa guerreira? Se você precisa, pede força pro Senhor e vai mesmo, vai guerrear. Só que se você não precisa só porque você quer, para pra pensar. Você não tá perdendo muito por fazer o que você quer? Não que foi te ordenado? É coisa que você tem que avaliar. Eu não posso falar pra você o que você tem que fazer. Nesse sentido, tem que vir de você. É uma coisa sua. Sua e Deus. Entendeu? Ninguém pode falar, mulher tem que trabalhar, mulher não tem que trabalhar. O que eu falo pra você é, a mulher é a alma da casa. A mulher é o termo... Isso é, gente, isso não é eu falando, é a Bíblia falando. A Bíblia falou, em vários versículos. Primeiro, que a gente é ajudadora do homem. Auxiliadora do homem. O homem que tem a esposa encontrou a benevolência do Senhor. A Bíblia acabou de falar, não é eu que tô falando. E ela não foi criada em 2000, não. Ou 1900 e bolinha. Ela foi criada faz 2026 anos. E isso que Jesus morreu.
mas parte da Bíblia já tinha. Eu não vou me recordar até onde já tinha, mas já tinha. Partes da Bíblia já tinha. E aí, me diz, é uma coisa atual, 2026 anos atrás, que Jesus morreu, mas antes disso já tinha Bíblia. É uma coisa atual? Ele tá falando só pro povo do século 21? Claro que não. Então como que você pode falar? Tem gente que tem ainda coragem de falar que a Bíblia é desatualizada. Como? Como? Sendo que, você acha mesmo, Jesus, é claro que Jesus sabia, mas quando ele inspirou, Deus inspirou eles a escrever tudo isso, é uma orientação para nós hoje. Hoje, dia 22 de janeiro, o dia tá uma bagunça. Bagunça que eu falo de muitas informações. E como é que você se recua e tira força? Como é que a mulher, numa bagunça desse, no mundo a mulher consegue ser o termômetro? Fechando a porta do quarto e não tendo um secreto com o pai. Senhor, o mundo tá uma bagunça, mas eu peço agora, me ajuda a ser a esposa que o Senhor quer que eu seja. Me ajuda a ser a mãe que o Senhor quer que eu seja. A mulher que eu preciso ser, que o Senhor me criou para ser. Põe em mim a sua essência, minha linha com o meu propósito. E outra coisa, a mulher tem os mesmos, todas as mulheres, né? Tem esse dever, essa responsabilidade de ser o termômetro da casa, de ser a alma da casa, de trazer o céu, né? Fazer do lar um pedacinho do céu. Isso é responsabilidade da mulher, é dever da mulher. Trabalhando fora ou não. E aí, isso tem tudo a ver com o meu trabalho, porque eu sempre falo que a casa, o cuidado com a casa, o cuidado com o lar é a maneira de você espelhar, expressar, manifestar o amor de Deus pelos seus. Filho, Deus te ama tanto que ele preparou e deu discernimento para a mamãe fazer essa refeição para você e essa mesa linda. A gente trabalha o merecimento das crianças. Qual que é mesmo? O merecimento, o ser da criança, né? A essência da criança. O marido, o merecimento, o amor ali, o carinho, o respeito. Então, tanto que eu postei hoje um vídeo, vai lá, corre no meu feed. Eu postei um vídeo falando sobre isso. É o vídeo de uma mulher. E, gente, simplicidade. O marido chegou do trabalho, a mulher tinha uma mesa simples, mas feita com todo amor e carinho, a luz de vela. Ela entregou um presente, a filha tirou uma latinha assim para dar para ele, acho que era um energético. E para você ver, nesse vídeo a gente vê muitos fatores. Então vamos explorar só esse vídeo, só pra você ter uma noção. A mulher honrou e amou o esposo, valorizou o esposo ali, fazendo essa atitude, tendo essa atitude. Ele honrou ela porque ele trouxe uma flor e de quebra o casal, o marido e a esposa ensinou pra filha o tipo de homem que ela tem que aceitar, subiu a régua ali. Não é qualquer homem que chega bravo do serviço e discute com você não, filha, que você tem que aceitar. Não é um homem que chega cansado e desquita em você. Você não aceita um homem assim, você aceita um homem que mesmo cansado te traz flores. Então ela subiu a régua daquela menina. Ela não vai aceitar qualquer homem, qualquer trato com ela, não. O homem tem que ser o homem para casar com ela. Ponto favorável. A mulher valorizou demais o esposo. Amor, eu valorizo tanto você se esforçar todos os dias sair para trabalhar, que eu preparei isso aqui para você. E ele, eu reconheço que você está em casa, cuidando dos meus filhos, cuidando de mim, do nosso lar, que eu te trouxe uma flor. Não é por ser um buquê de flores ou uma flor. Não é por ser aquela refeição, aqueles pratos gourmet. Não. É pelo simples fato de fazer, de lembrar, de atentar. E é sobre isso que eu sempre falo. Sobre a mulher demonstrar em pequenos detalhes. Thaís, eu não tenho dinheiro para comprar um kit americano completo, mas eu tenho dinheiro para comprar um caminhozinho de mesa. Coloca um caminhozinho de mesa, uma flor ali no meio, você já demonstrou que você ama. Thaís, eu não consigo comprar um jogo completo de banheiro, compra um par de tapete, coloca ali no chão. Ele vai ver o banheiro limpo e um tapete no chão. Isso já é carinho. Isso já é amar, isso já é demonstrar. Então, cada um dentro da sua realidade demonstra o amor. Demonstra o cuidado nos mínimos detalhes. Era isso que eu queria falar pra vocês hoje. É que eu me exalto, não de brava, eu não sou brava, mas no sentido tipo de fazer entender.
Fazer as pessoas, as mulheres, na verdade, né, entenderem isso. Gente, não é um peso ser mãe. É um privilégio. Eu, Thaís, tô criando 2 futuros seres humanos para fazer desse mundo que tá uma bagunça ser melhor. Como? Dando exemplo em casa, buscando no Senhor como educá-los. Então eu tenho certeza que daqui a alguns anos, 2 cidadãos de bem vai ter no mundo, que são os meus filhos, sem contar eu e meu marido. Mas é isso. Eu sei que o trabalho do... Eu nunca fui no trabalho do meu marido, mas eu tenho certeza que no trabalho do meu marido tem paz. Por quê? Porque eu levo todos os dias paz pro coração do meu marido. Ele, imagina, o homem já sai de casa estressado, chega lá, o chefe estressa, os parceiros de trabalho estressam, o serviço vira um inferno. Gente, não adianta. O peso vem sobre a mulher. Mulher, não vou falar pra você fazer direito o trabalho, mas não, faz com carinho, com amor que dá certo. Tá aí, você não conhece o meu marido, então não foca no marido que você tem hoje, foca no marido que você quer que ele seja. Eu vou levantar 5 pontos aqui pra você fazer oração. Esses 5 pontos eu vou jogar agora, então eu não preparei. Talvez eu demore um pouco pra elaborar os 5, mas ó, vamos lá. Primeiro, vamos orar pelos maridos para que cure os traumas. Igual, o meu marido já foi casado, então tem traumas, né? Então, traumas, dores, machucados, feridas que ele causou durante todos esses anos da vida dele. Então vamos lá, vamos orar por isso. Os traumas, as feridas, que talvez eu nunca vou saber que o meu marido sofria daquela dor ou sofria daquele... Porque ele não vai... O homem não fala. Homem é muito difícil verbalizar o que tá sentindo. A mulher não, qualquer coisa abre a boca. Mas é a nossa essência. Nós somos delicadas, somos formosas, somos pedra preciosa. Tanto que o marido que encontra uma boa esposa encontra um rubi. Olha como que Deus vê a mulher virtuosa, tá? Então vamos lá, vamos orar por isso. Pra cura do marido. Curas que muitas vezes você não sabe que ele tem. Talvez ele é estressado com alguma coisa, ou ele sempre reage de um jeito em algumas situações. É o trauma dele, é a dor dele que só vai tratar ele Deus. Então vamos orar pela cura dele. Vamos orar para que ele seja o esposo que você precisa que ele seja. Hoje ele não é, mas você vai orar para que ele passe a ser. Já temos 2 pontos, pela cura e para que ele seja o que você precisa que ele seja, não o que você quer. O marido que você quer não existe. A mulher quer que o homem seja igual a ela. Imagina um homem igual a você. Vai ser um homem afeminado. Vai ser um homem delicado. E não adianta, o homem tem que ser bruto. Assim, não estúpido, grosso, não. Mas tem que ser bruto no sentido de ser a sua rocha. Ele é o seu muro, a sua proteção do mundo. Então ele não pode ser delicado. Se ele for delicado, ele não vai ser a sua proteção. Então o homem tem que ser forte, tem que ser firme mesmo. Tá? Então, não ore, Deus. Nossa, tô com uma espinha aqui, tá coçando. Você não vai falar, Deus, faço meu esposo ser do jeito que eu quero. Primeiro que muitas vezes a sua oração é errada. Você nem sabe o que você quer. Tem que ser o que você precisa, o que Deus quer que ele seja, o que você precise. Mesmo que você não queira o que você precisa, mas você precisa, tá? Então, pela cura, para que seja o esposo que você precisa que ele seja o pai que os seus filhos precisam, um pai posicionado, um pai presente. Já temos 3 pontos para orar. Pega a semana aí, já vai orando por isso. 4º ponto. Vamos ver. Cura, que seja o esposo. Que ele seja verdadeiramente um servo do Senhor. E se preocupe em ter essa intimidade com Deus. Que podia ser o primeiro ponto, não podia? É que ele não vai conseguir ser esse servo se ele não curar essas feridas, tá? Então vamos tirar o 3º. O 2º, que é ser o esposo que você precisa. Apesar que, se ele curar as feridas e ter intimidade com Deus, ele vai ser o esposo. Porque daí ele vai ouvir o que Deus quer que ele faça. E ele vai ser sincero e obediente no que Deus mandar. Então ele vai ser o esposo e o pai. Então eu podia resumir os 5 em 2. Se ele curar as feridas e ser o servo do Senhor, ele vai ser o esposo e o pai. E o último que eu ia falar pra você é ser o sacerdote do lar. A base espiritual que a sua casa precisa. Se resume em 2. Se resume em 2. Olha que forte isso aqui. Gente, eu não tinha nem preparado. Só sabia que eu ia ler esse versículo com vocês, baseado no que eu tinha comentado lá nos stories. Deus é maravilhoso. Fala pra mim. Tem como você ter esse Deus e não ter a vontade de cuidar do lar, de cuidar dos seus
e de mostrar para ele e para o mundo todo que você os ama e cuida deles e honra a Deus nos detalhes da casa? Esse é o propósito. É para isso que o Estúdio Casa Bela nasceu dentro do meu coração, mas antes disso veio de Deus. O Estúdio Casa Bela é um projeto, um propósito de Deus, para você entender a mulher que você tem que ser, a mulher que você foi criada para ser, cuidando e amando dos seus em cada detalhe, de um tapete na porta até um caminho de mesa, até um jogo americano, um jogo de banheiro, tudo. E não é pela peça, não é pelo crochê. Primeiramente, do fundo do meu coração, se eu não vendesse nenhuma peça de crochê, mas eu visse mulheres curadas, mulheres que curam o casamento e que de verdade possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no casamento, na família, e automaticamente formassem futuros bons cidadãos que são os filhos, eu já estava ótima. Mas você não ia vender nenhum crochê, Deus cuida. Deus ia dar um jeito. A minha renda ia ser outra, a minha vida financeira ia de um jeito ou outro ia fluir. O importante é você entender a mulher que Deus te criou para ser e que a essência da sua casa se mede por você. Se mede por você. E como que você consegue trazer paz e trazer ordem para sua casa? Que é um dos dois princípios. Só quando você estiver aos pés da cruz e aos pés de Jesus. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. É isso. Então eu consegui, nessa live, mostrar para você o propósito de o porquê que o Estúdio Casa Bela nasceu. Antes, no coração de Deus, depois ele deixou para mim, deu no meu coração isso aqui. Por que escolher cuidados com a casa? Por que escolher peças pro lar? Eu podia estar fazendo crochê, que eu amo, mas pra roupa. Podia estar fazendo crochê pra... O que mais tem, gente? Amigurumi, né? Que é os bichinhos personalizados. Mas não. Eu escolhi decoração de casa, decoração de lares, literalmente pra isso. Mas tudo nasceu da minha dor. Isso é assunto para outro vídeo. Eu agradeço você, minhas clientes, minhas seguidoras, mulheres que de fato eu quero mesmo que entendam que você nasceu para vencer. E não aceite, mais uma vez eu vou falar a frase que eu tô falando ultimamente demais. Não aceite pão e água na sua vida se Deus preparou um banquete para você. De qualquer jeito você vai matar a sua fome, só que você pode matar a sua fome com aquele pouquinho pão e água ou com um banquete e se saciar. E lembre-se disso aqui. Se quiserdes e obedecerdes, comerá o melhor dessa terra. E quando fala comer, não é só alimento, não. O melhor dessa terra em todas as áreas. O melhor casamento, a melhor harmonia com os filhos, a melhor experiência e intimidade com Deus, a melhor vida financeira, a melhor vida familiar, a melhor vida conjugal, entre tantas outras coisas. Não aceita migalhas, porque você nasceu para prosperar. E prosperar não é financeiramente apenas. É em todas as áreas. Não aceite menos que isso. Eu agradeço vocês e muito obrigada por estarem aqui.